Shalom, amados, a paz a todos. Sou o pastor Jailson de Vila Rica. Estou passando aqui, pastor Davi, para compartilhar com o senhor, com os irmãos, um sonho profético que eu tive. Não sei se foi sonho, se foi visão. Na tarde de ontem, eu deitei para descansar um pouco e tive um sonho misturado com visão e vi uma bandeira do Brasil gigante. E nós andava, pastor Davi, sobre ela. E nós estávamos andando, orando sobre ela, e um monte de gente com o Senhor, muita gente junto com nós andando, e nós orando ali. Só que a bandeira do Brasil estava incendiada, e em volta da bandeira, pastor, era só brasa. Era como se nós estivéssemos dentro do vulcão, e a bandeira não se consumia. Mas no mesmo tempo que era brasa, era homens ao mesmo tempo. Mas era incendiado. Aquelas brasas pegavam voo, como se fosse um cometa. E quando eles levantavam um voo, de repente levantavam outras bandeiras. E aquelas brasas se chocavam naquelas bandeiras e ela incendiava também. Só que também ela não se consumia, mas ficava incendiada. E eu fiquei olhando e levantava outros, dava outro voo, chocava em outra bandeira. E ela também incendiava. E eu perguntei para o senhor assim, pastor Davi, quem são esses homens? E o senhor falava assim, Jailson, as potestades que assolavam o Brasil, elas cairão hoje. E esses homens que você está vendo, são homens que vai levar o avivamento para as nações. O Brasil vai levar um avivamento para as nações. Esses homens incendiados são aqueles que vai levar esse avivamento, entende? E eu olhava por senhor e ficava olhando e de repente outros levantavam voo. E quando levantava voo, levantava outras bandeiras. E aquelas bandeiras eram chocadas com aquelas brasas e ela incendiava, mas não se consumia também. Ficava incendiada, mas não se consumia. E eu fiquei olhando assim para aquelas bandeiras, mas nesse mesmo tempo, minha esposa entrou no quarto. No que ela entrou, eu assustei, falei, eu estava no meio de uma visão, andando em cima de uma bandeira do Brasil gigante, estava eu, pastor Davi e muita gente em cima, só que era gente que nós conhecemos no nosso meio, e nós estávamos orando, e a bandeira do Brasil estava incendiada, e começou a incendiar, levantar voo, incendiar outras bandeiras, e o pastor Cássio de Dourado, lá do pastor Luciano, está aqui comigo. Eu falei, pastor Cássio, eu tive um sonho profético, eu acredito que é um sonho profético, uma visão. Sonhei com a bandeira do Brasil incendiada, e o pastor Davi andando sobre ela, uma multidão de gente, mas ele, e nós estávamos orando, de repente, aquelas brasas em volta da bandeira, pegava voo e chocava em outras bandeiras, e incendiava outras bandeiras, e de repente eu perguntei para o pastor Davi, o que é isso, pastor Davi? Quem são esses homens? E o pastor Davi me falava assim, pastor Cássio, a potestade que assolava o Brasil vai cair hoje, e esses homens que você está vendo, essas brasas, são aqueles homens que vai incendiar o avivamento para as nações. E foi isso, pastor Davi, que eu vi e levantei um pouco assustado, sem entender o que é isso. Por isso eu estou mandando esse áudio para o senhor. Amém?